tudo bem? Está começando mais um CMV Taon e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Eduardo Carrion e a Sônia Corcioli, o presidente e a gerente-geral da Fenaleges. O que é Fenaleges? Fenaleges é a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Eles já estiveram aqui na Câmara algumas vezes, conversando com os servidores públicos, explicando o que é a Fenaleges. Por isso o convite para que estivessem aqui explicando para muito mais pessoas o papel da Fenaleges. Sejam muito bem-vindas. Obrigado, Carla. É um prazer estar de volta. Nós tivemos aquela conversa com os servidores e também falamos com o presidente, Isso, Thiago, exato. com o vice-presidente, o senhor Cirineu, né? Isso. E sempre fomos muito bem recebidos aqui e agora vindo participar do podcast aqui com você. Que bom, maravilha. Muito prazer, viu, Sônia? Boa tarde, Carla. Muito prazer. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estarmos aqui para falar um pouquinho da Fenaleges e passar para as câmaras, para as pessoas, o trabalho que a Fenaleges vem desempenhando. Sim, então vamos começar explicando o que exatamente faz a Fenaleges. Tá bom. A Fenaleges, como você já disse, ela representa os servidores, né, das câmaras municipais e dos tribunais de contas municipais. Só para contextualizar, nós temos 5.569 câmaras municipais no país e 2 tribunais de contas municipais, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O resto são tribunais de contas estaduais. E como esses tribunais de contas são efetivamente ligados às câmaras, eles fazem parte do nosso trabalho. E qual é o trabalho da Fenaleges em si? Realmente representar os servidores, capacitar os servidores, buscar a valorização dos servidores dos legislativos, né? A gente entende que as câmaras municipais, elas são a porta de entrada do cidadão, entendeu? Qualquer problema, qualquer situação, a pessoa vem primeiro aqui mesmo, né? E a gente percebe que esse servidor capacitado para receber o cidadão, para criar políticas públicas, para ajudar os vereadores, né? Que realmente os vereadores são os grandes atores, né? As vereadoras são os grandes atores do legislativo, mas os funcionários, os servidores, dão todo o apoio a eles, lembrando que cada 4 anos tem eleição e muitas vezes os vereadores trocam, mas os servidores... O servidor está ali, né? O servidor fica. A gente estava até conversando sobre isso esses dias, porque a gente está... o presidente Thiago, desde que ele entrou, ele está sempre buscando fazer esse trabalho com os servidores. A gente fez a nossa reforma administrativa, que vocês viram, né? Que a gente comentou sobre isso. Conseguimos passar, graças ao voto dos vereadores. Bem legal. Então, a ideia do Thiago de... não é premiar, ouvir o servidor já é muito importante, porque, afinal de contas, o servidor está ali no dia a dia, né? Ele sabe como funciona a Casa de Leis, e a gente estava falando sobre isso. Temos uma funcionária aqui que já tem 31 anos de casa. Feliz, então, né? é muito tempo, né? Ela viu muitos vereadores passando, muitos prefeitos passando. E ela está aqui, né? E ela está aqui. Né? E sabe a história da casa, Sim. né? Conhece todos os procedimentos, as atuações. Então, assim, é muito importante, né? Essa questão do efetivo. Sim. Do quadro efetivo. E é interessante também a gente falar a diferença do trabalho do funcionário da Câmara para o funcionário municipal. Porque o funcionário municipal ele tem que estar dividido em diversas secretarias, em diversos setores diferentes, porque é muito mais amplo, né? Esse serviço do executivo. E no legislativo é como se fosse mais uma casinha, assim, onde as coisas têm que andar muito alinhadas, exatamente isso. Né? As coisas os setores têm que caminhar muito juntos, né? Por isso é importante essa capacitação e esse trabalho de vocês exclusivamente no legislativo, né? Então, a gente percebe, Carla, é bom você falar nisso, que às vezes os servidores do executivo, do legislativo, eles procuram compor algum sindicato em conjunto, mas pela experiência nossa, a gente vê a dificuldade disso ocorrer, né? Como você disse, o servidor do executivo, ele tem uma função completamente diferente do servidor do legislativo. Sim. E começando pelo próprio princípio de que são poderes distintos.
Claro. Né? Na verdade, eles têm que buscar uma harmonia entre si, mas uma coisa é o Poder Executivo, outra é o Poder Legislativo. Até porque o Poder Legislativo fiscaliza o Executivo, né? Então, realmente a gente vê uma grande diferença entre os servidores. O próprio orçamento das casas é diferente, né? Sim. E o servidor do Legislativo ele tem uma função, eu não vou dizer muito específica, mas tem essa necessidade dessa capacitação. Claro. Né? É um outro, lida com a parte jurídica, a parte econômica. Sim. Assim, a gente que está aqui, só te cortando, Não, porque lógico. acho importante as pessoas entenderem que, por exemplo, nós estamos aqui na comunicação, eu, Luísa, a Camila, que é cerimonialista, a gente tem que entender da parte jurídica de algumas situações. Por quê? Porque a gente tem que ver quando tem eleição, a gente vai transmitir ou não vai transmitir as sessões? Perfeito, perfeito. Né? Enfim, até que data você pode exatamente, fazer isso? Até né? que data a gente pode continuar publicando o que o vereador fez ou deixou de fazer. Então, tem todas essas questões que envolvem o nosso trabalho e é importante a gente estar ciente disso, né? E tem uma outra situação, essa questão do munícipe vir buscar a Câmara, não só no momento mais de sofrimento que ele precisa, mas no próprio desenvolvimento da cidade, né? Então, esse servidor tem que estar capacitado para a comunicação, para o jurídico, para o econômico, para a questão da engenharia da própria cidade. E muitas vezes ensinar o munícipe o caminho correto a seguir. Sim. Porque principalmente, né? Uma das coisas que a gente comenta aqui bastante também é a questão de como as pessoas ainda confundem. O munícipe, né, o cidadão ali, ele confunde qual é o papel do executivo e o papel do legislativo, e ali faz aquela miscelânea, aí entra em contato com a Câmara para perguntar o horário de ônibus, e por aí vai, né? Então, vira é importante a gente também trabalhar nesse lado de educação, né, da população. Sim. Isso é legal você falar, porque a FENALERJ também tem uma atenção a isso, né? Ela cuida dessa questão principal, né? O ponto principal dela são os servidores mesmo, né? Mas ela procura, a Sônia participa há muitos anos, a gente faz congressos, promove cursos, palestras, com 3 focos, né? O servidor, o próprio vereador e as vereadoras, né? Porque tem assuntos que a gente pode trazer uma compreensão melhor, né? Porque essa atividade política, apesar de um certo desprezo que a gente vê, ela é muito complexa, sabe, cara? Ela é muito difícil, importante e difícil, porque envolve muita coisa. Sim. A terceira parte que a FENALERJ procura trazer também são relações que o munícipe, como você disse, pode ter com a Câmara. Assim, como municiar o cidadão para ele poder utilizar da melhor maneira a Câmara Municipal da cidade dele. Sim, esse conhecimento é importantíssimo. E principalmente as pessoas terem noção que a gente faz política no dia a dia, né? Não é só política partidária que acontece ali de 4 em 4 anos, né? É a política que você faz no seu dia a dia, no seu... em casa, cara. Exatamente. Né? Em casa, você no casamento você está negociando, você está fazendo os seus política. filhos, você está negociando. Você faz política com os filhos. Né? Exatamente, na sua comunidade, os vizinhos, né? Então, as pessoas precisam tomar consciência disso e parar de falar, eu não gosto de política. A gente está vivendo a política. Todo mundo vive dentro da política, né? Sim. Se eu não me engano, foi Aristóteles que definiu o ser humano como animal político, né? Sim. O que diferencia dos outros animais é justamente ele ser político, porque vivemos né? em comunidade, em grupos, né? E é necessário que você trazer, né, o cidadão para participar da Câmara, da Casa e entender todo o processo e ele participar, porque é importante a participação. Com certeza. Né? Porque é através da participação que vai ajudar também ao parlamentar. Sim. Na atuação. Então é importante, por isso que a FENALERJ também entende que esse é um assunto que ela deve tratar no seu congresso, seminários. Então a gente sempre está buscando, né, trazer Eduardo, o cidadão, né, trazer o cidadão, né? A gente faz o nosso congresso, como o Eduardo mesmo falou. Eles são dividido praticamente em 3 partes, né? Uma que é para ajudar o servidor no seu trabalho do dia a dia, munir de informações, capacitação, esse conhecimento importantíssimo.
tanto para o parlamentar como para o seu assessor também, alguns temas que também é são importante. importantes, que é super importante, porque muitas vezes acontece de o parlamentar ele estar na sua primeira legislatura Sim. e muitas vezes não conhece, né, a fundo a legislação, que é bem complexa. Muitas né? vezes acabou de entrar na Câmara, não conhece, não sabe o regimento interno, não sabe como lidar com algumas situações. E a parte também, como já falamos, né, dos munícipes, que para chamar eles também para casa, né? Então, esse é um dos trabalhos, né, Eduardo? Ô, Carla, Até porque é importante, só te cortando um pouquinho, Eduardo, até porque é importante o munícipe entender que o vereador está aqui por voto. Sim. Então, se ele votou nessa pessoa, ou se ele deixou de votar, ele tem um mandato, tem né? culpa ali. Né? Se eles falam, não, são todos iguais, mas você votou? Você fez a sua parte? Você lembra em quem Você votou, lembra em quem né? você votou? Eu conto sempre essa história aqui, que eu pego muito Uber, e que sempre que eu pergunto se o Uber mora aqui em Votorantim, quem foi o vereador que ele votou? A maioria dos Uber fala, não sei, não lembro. Não me interessa. E é tão próximo, né? E tá sempre reclamando. Porque essa rua aqui é isso aqui. Eu falei, então, se você tivesse votado, você teria um representante lá com quem você poderia falar e falar, eu passo todo dia por essa rua. Então, as pessoas precisam ter essa conscientização. Muito mais do que eles acreditam que é o trabalho do vereador, eles poderiam estar realmente cobrando. E colaborando. E colaborando muito. Sim. A gente, falando agora, Carla, eu pensei em uma situação, a gente tem... Hoje o mundo está todo conectado. Sim. E a gente falando da questão da demonização da política, né? E essa polarização também, né? Se você é desse lado, eu não gosto de você. Acho que a gente perdeu essa capacidade de comunicação, e é né? para De isso que é a ouvir. Câmara, para isso que é o Parlamento. Eu estava pensando numa coisa ainda pior, que são as guerras que a gente vê acontecer. Pois né? né? Infelizmente está aí. Como a Coisa democracia e a política são importantes para evitar isso. Entendeu? É o que você falou. A gente temos 13 vereadores aqui. Aqui são 11. 11 vereadores. Então, é o que você falou, eles foram eleitos Sim. de espectros políticos diferentes. Mas eles têm o parlamento para poder discutir as questões. Claro. Entendeu? Eu só me veio na cabeça porque essas guerras que estão acontecendo, o quanto é importante a política que as pessoas demonizam para ela manter a paz. Porque a guerra, entre aspas, né, se faz aqui dentro, no parlamento, nas discussões, nos debates. Sim. É aí que a gente se desenvolve, no argumento de um sobre o outro, para evitar que a gente chegue num momento, né, de total Esse insanidade. limite, né? Que é absurdo, insano, realmente. Como foi o congresso de vocês? Conte, porque eu andei vendo fotos e vi que foi muito chique, muito Carla, legal. Eu vou te falar uma coisa, a Sônia, que ela é gerente geral da Finaleges e ela também é supervisora da CONACAT, que é a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Nossa, que legal. E ela específico também, né? É bem específico, porque são aquelas carreiras que só existem no Estado. Que legal. E ela fez um trabalho incrível e pode falar um pouquinho do congresso aí que você... Conte como foi, que eu estava vendo fotos e foi muito bacana. Carla, esse ano teve um diferencial, né? Foi muito bacana porque a CONACAT instituiu o primeiro prêmio Servidor e Servidora de Valor, né? Onde nós tivemos algumas iniciativas inscritas, né? Porque foi o primeiro, mas ficamos muito felizes, que são projetos desenvolvidos por servidores. Que legal. E foram projetos assim maravilhosos, né? E foi muito difícil, teve uma comissão julgadora onde tivemos que escolher 3, né? Porque não dava, mas a vontade era de premiar todos, do quanto nós vimos essa questão do trabalho que é feito, dos projetos. Nós tivemos um projeto inscrito que fala sobre a violência contra o adolescente, a violência na internet. Mesmo, bullying, né? E isso foi desenvolvido por uma servidora pública. Que legal. Tem uma outra de linguagem que também foi muito bacana, os projetos que ganharam também, que fala sobre do meio ambiente,
E foi muito bacana. Então, esse ano foi o primeiro ano, nós gostamos e ficamos muito animados e esperamos que o ano que vem possa ser melhor. Na parte do Congresso foi muito importante, porque se falou da questão da 151, né, da Convenção 151 da OIT, que trata sobre a negociação no serviço público, né? O acordo coletivo no serviço público. Então, esse foi um dos temas. Um outro tema que é muito evidente, que hoje está se falando bastante, é a questão do assédio. Importantíssimo Foi falar sobre super isso. importante. Foram 2 palestras muito boas. Se falou também sobre a corrupção, combate, né, à corrupção e lavagem de dinheiro. Os temas foram abordados, foram muito bons, assim. O que eu posso dizer que, assim, as pessoas gostaram, eu também, que preparei junto com a comissão, fiquei muito satisfeita. Em breve, no site da CONACAT, né, no www.conacat.org.br, vão estar disponíveis os links das palestras para quem quiser. Legal, isso é muito bom. Quem quiser assistir, né? E também as fotos. Legal. E foi muito bacana. E a FENALEGES é uma das filiadas da CONACAT, né? A CONACAT é das carreiras e atividades típicas de Estado, mas nós temos os servidores da Assembleia Legislativa, dos tribunais de contas, delegados de polícia, pessoal do meio, né? As entidades de meio ambiente, fisco municipal, fisco estadual, o pessoal da criminalística, são várias, né? Não vou lembrar de todos, mas aproveitando que você está falando sobre isso, sobre tanta gente valorosa e importante, que tem projetos tão interessantes, e as pessoas ainda julgam o funcionário público, né? Era isso que eu queria comentar, Carla. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso, porque estamos aí próximos do Dia do Funcionário Público, né? Provavelmente esse programa vai passar depois do dia 28 de outubro, mas eu acho importante a gente falar um pouco sobre o quanto o funcionário público está sempre estudando, se preparando, se doando, porque é um casamento. Você estar aqui, para sempre, né? Você estar servidor público, você está vivendo, como eles chamam, né, um funcionário de carreira, você está vivendo um casamento, é um relacionamento que você tem aqui, né? Você está todos os dias aqui junto, tentando pensar novas oportunidades de como fazer o seu trabalho melhor, né? E acontecem situações que estão fora do nosso... Vou falar aqui das situações que acontecem na Câmara ou acontecendo na Câmara. Recentemente, a gente ia ter o feriado e vamos detetizar a casa, aproveitar o feriado e vamos detetizar a casa por conta dos escorpiões. Por quê? A gente vai ficar mais tempo fechado, não vai ter ninguém aqui dentro, vai ficar mais tempo e como a vaporização é mais forte, né? Não vai ter ninguém aqui. Claro. Isso é só para vocês descansarem mais. É o migué para ninguém trabalhar e por aí vai. Aí, infelizmente, passamos por uma situação péssima, que foi do roubo. Ah, mas que absurdo, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Ninguém pensou nos funcionários que estavam aqui, desde a madrugada, junto com o presidente, para fazer o boletim de ocorrência, os funcionários que estão aqui desde a madrugada do que aconteceu o crime, para fazer as coisas funcionarem e os munícipes não deixarem de ser atendidos, mesmo que uma parte esteja fechada. Não, a gente vai continuar atendendo o munícipe aqui. Tá? Tem uma equipe de funcionários pensando para que as coisas aconteçam e que o munícipe continue sendo atendido. E mesmo assim, tem aquela pessoa que nem sabe como funciona o legislativo, que vai para a rede social só para ter like, para falar, mas funcionário é tudo vagabundo, não está fazendo nada. E nem entende como é que funciona o processo, né? Bom, Carla, a Sônia falando, me veio essa ideia do servidor público, você tocou no assunto. Eu estava nesse congresso da CONACAT e eu vi os trabalhos, eu fiquei muito surpreendido com o trabalho do meio ambiente, sabe? Uma ideia inovadora de congregar a população a entrar na ideia, né, de preservar o meio ambiente. É importantíssimo para todos. Mas é difícil, às muito vezes.
Mudança de comportamento é muito difícil, né? Não, e vamos entrar na mudança de comportamento nesses casos que você cita, né? Porque eu sou servidor público, Carla, e eu cada vez mais eu fui amando a minha profissão, Sim. sabe? Porque o servidor público é uma vocação, sabe? Não é aquela... Você tem que querer gostar das pessoas. Claro. Você tem que ser humano, entendeu? Um cara extremamente técnico, extremamente, vamos dizer, capitalista, ele não consegue se adaptar ao serviço público. O serviço público trabalha da maneira que seja melhor para atender a população. E, às vezes, numa sociedade tão veloz como a nossa, a gente não consegue suprir na mesma velocidade. Acompanhar. Mas faz parte do serviço público, entendeu? Ele tem que ter a velocidade própria dele, tá? Para servir melhor a população. Agora, esses ataques, e a gente sofre esses ataques há muito tempo, né? Desde sempre. É uma falta de conhecimento. Sim. Eu quero entender assim, sabe? Porque, como a gente está conversando, o serviço da Câmara é extremamente complexo. Sim. Extremamente complexo. É difícil entender. É difícil as pessoas entenderem que elas votam numa pessoa que elas precisam acompanhar, que elas precisam colaborar, que elas precisam cobrar, e que essa pessoa não é capaz de tocar todo o processo. Ela precisa de ajudantes, de assistentes, de assessores, da comunicação da Câmara. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é incrível, a gente não vê isso também, entendeu? Essa comunicação, porque isso que vocês estão fazendo é dar essa oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho da Câmara. Sim. Mas o serviço público vai muito além disso. Segurança, a questão da pandemia, o que o SUS fez, o que esse Claro. o pessoal não para pensar que as vacinas foram todas de graça. Exatamente. Você estava lá, era só entrar na fila, tomar vacina. Sim. O hospital público, a própria escola, entendeu? A gente vê que tem um trabalho, os professores que também, os próprios os professores médicos, que enfermeiros. hoje em dia entram em sala de aula correndo risco de vida, porque a gente não sabe o que acontece aí. Essa situação que Tantas teve agora, histórias né? que a gente está vendo. Teve uma situação agora há pouco, né? Sim, não lembro. Sapopemba, em São Paulo, né? Então, são situações em que as pessoas não enxergam o Bombeiros. servidor. Exato. Entendeu? Eu vou além, viu, Carla? Desculpa. Eu só vou colocar mais um, que é a minha origem, eu sou do Tribunal de Contas do município, e a fiscalização. Sim, não importantíssima. é um trabalho fácil, porque, além de ser importante, Carla, é uma profissão de risco, porque as pessoas não querem ser fiscalizadas. Sim, claro. As pessoas não querem ser cobradas. Então, o serviço público envolve uma gama de produtos, vamos dizer assim, muito além da imaginação da gente que está lá dentro. Sim. Então, esse seu programa que a gente está fazendo aqui é essencial para a gente começar a dar esse conhecimento. Porque eu quero acreditar, Carla, que é falta de conhecimento. Sim, eu também. Que não é uma má eu fé. Eu quero muito acreditar que é falta de conhecimento, porque não sei se são todos os casos, mas... Né? Nós, aqui, por exemplo, eu, o Luiz, a gente veio de setor privado, né? Uhum. Então, a gente tem uma dinâmica de trabalho de alto ritmo, né? Então, às vezes, a gente tem... O presidente coloca um freio, fala, gente, calma, vocês não têm braço para tudo isso, vamos devagar. Então, falar que funcionário público não trabalha, não tem como, gente. Vem aqui um dia, convido você que colocou lá que funcionário público não trabalha, que vem aqui um dia conhecer a Câmara Municipal, venha ver os profissionais da nossa secretaria que estão lá trabalhando todos os dias para colocar os requerimentos, as indicações dos vereadores, muitos projetos de leis importantíssimos para a cidade, para serem votados e serem sancionados. Ou seja, vem aqui, vem conhecer, vem ver como é que a gente trabalha. Aqui é a casa do povo. Isso, essa é a casa do povo. Então, venha ver como é que funciona. Venha ver, se você acha que a gente, quando coloca lá nas redes sociais, estamos fechados porque a gente teve um problema de curto-circuito, não podemos deixar nada ligado. Vem aqui ver como é que ficou. Né? Vem acompanhar como é que foi o trabalho, quem foi que acompanhou a empresa. Vem ver o que aconteceu aqui. A gente ficou sem energia, muita gente tá aí correndo agora contra o tempo para que tudo funcione do jeito certo. Não esquecendo, Carla, que você, o Luiz, eu, a Sônia, todos nós somos seres humanos também. Claro. Temos família, entendeu? Exatamente. Não somos robôs ou não somos
vagabundos, como você disse. Isso. Quando eu digo dessa questão do tempo do serviço público, porque eu venho de uma área de fiscalização, então o serviço público não é assim, estou com vontade de comprar um computador, vou lá e compro. Não. Não é assim, tem Você uma tem que licitação, justificar tudo que você faz. justificar tudo, entendeu? É um outro ritmo nesse sentido. Claro. Tudo é fiscalizado. Sim, Entendeu? exatamente. Então, esse cuidado... E o nosso trabalho também é fiscalizado. A gente tem alguém superior a gente que está sempre analisando, está vindo, está cumprindo. O próprio povo pode vir fiscalizar o seu trabalho. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O que eu ia dizer é que eu não sou funcionária pública, mas já trabalho já há 14 anos, né, com as entidades. E aprendi a entender melhor e conhecer, né? Porque muitas vezes as pessoas classificam, né? Como já foi dito, servidor público que não trabalha, mas acaba não enxergando tudo que existe em volta, Sim. né? Você tem as agências reguladoras, que são servidores públicos, você tem o pessoal, além do pessoal e que também trabalha, que acompanha o vereador, o assessor, você tem toda uma equipe para que faça a Câmara funcionar. Sim, não só Né? a Câmara, Vocês, né? todos os Claro. entes públicos, né? E as pessoas acabam não enxergando, né? Enxerga de uma forma pejorativa, deturpada, né? E acabam fazendo esses comentários. Sim. E que é muito triste. Então, esse também é um dos motivos em que a CONACAT resolveu fazer o Prêmio Servidor de Valor e divulgar e mostrar quantos projetos que o servidor faz para melhorar o trabalho dele e melhorar também para a população. Sim. É um serviço. Porque, pra querendo ou população. não, o servidor, ele está pensando na população. Sim. Porque o trabalho 100% dele do- é isso. o trabalho Né? dele é isso, Como é que é. eu posso tornar o meu trabalho melhor para que a população entenda o que eu faço, para que a população seja beneficiada com isso de alguma forma. É isso que é o mais importante e que muita gente não entende, né? Obtenha resultado, saiba, consiga levar para a população, que é um trabalho do Tribunal de Contas, né, Eduardo? Ele faz a fiscalização, mas ele também mostra tudo que está sendo feito, que está sendo fiscalizado, né, dentro do Tribunal de Contas. Tem esse trabalho, né? Trabalho tem e está melhorando com o tempo. E isso é importante, Carla, o trabalho que vocês fazem aqui. E que o Tribunal de Contas do município, eu vejo melhorar, é uma coisa que está numa evolução do serviço público. A forma da transparência de uma maneira que o cidadão entenda. Exatamente. Entendeu? A gente Vocês precisa fazem- falar a língua do cidadão. Isso. E vocês fazem isso aqui. Para o Tribunal de Contas, que é o órgão mais técnico, isso é um pouco mais difícil. Sim. Então, ao longo do tempo, ele vai aprendendo a lidar com isso. Então fica o convite para que alguém do Tribunal de Contas venha explicar o que faz, né? Para as pessoas entenderem a importância do Tribunal de Contas nessa fiscalização de todo o dinheiro gasto pelos municípios, né? Pelos estados, enfim, tudo né? isso. O quanto é importante do trabalho do Vou Tribunal de trazer alguém do Contas. Tribunal de Contas do Estado, que Isso, inclusive é mais maravilhoso. específico para vocês aqui. Perfeito, muito legal. Fica esse convite. Eu estou convidando todo mundo porque eu acho importante que pessoas entendam e conheçam o funcionamento das organizações, de várias coisas diferentes, para ninguém alegar desconhecimento, ninguém ir lá e falar besteira, né? Ninguém cobrar no lugar errado, ou fazer coisas, enfim, julgar sem entender, né? O pensamento crítico é importantíssimo, por isso que o conhecimento é importantíssimo, né? Fica o convite então, hein? Não, está confirmado. Eu vou trazer sim. Maravilha. Vamos fazer uma pausa para tomar uma água, Lu? Voltamos já com o CMV Taon. Estamos de volta com o nosso CMV Taon e hoje eu tenho aqui os representantes da FENALEGES e o papo tá tão bom que a gente tá, indo, vai até o jantar aqui hoje. Gente, deixa eu explicar para vocês como nós conhecemos a FENALEGES, né? Os servidores da Câmara Municipal se depararam aí com uma situação do sindicato dos servidores públicos, né, Lu? É isso? Servidores públicos municipais de Votorantim terem entrado com uma ação contra a Câmara Municipal, questionando alguns benefícios que só os servidores efetivos tinham. Que a gente achou meio esquisito, porque questionar
algo que já tinha sido conquistado há tanto tempo, né, por servidores efetivos. Enfim, achamos que aquilo não nos representava mais, né, não tem como você ser representado por uma entidade, digamos assim, que vai contra o servidor. Nunca tinha visto isso na vida. E aí que a gente procurou a FENALEGES, e a gente conversou com o Eduardo, conversou com a Sônia, né? E a gente estava contando da nossa situação e contando um pouco também da nossa ideia de reforma administrativa, né? Que foi toda pensada por uma comissão de funcionários, um de cada setor, né? E cada um ia trazendo as demandas do seu setor, e cada um trazendo ideias que poderiam ser importantes para casa. Então, a gente conseguiu fazer essa reforma. Hoje, os coordenadores internos aqui da parte administrativa interna da Câmara são efetivos, né? A gente tem 2 diretorias diferentes, a diretoria administrativa, a diretoria legislativa, que era uma coisa que a gente já via que demandava muito, né, da casa, um diretor só para cuidar de tudo. Então, nós conseguimos isso com o apoio do presidente, que, como eu disse lá no começo, né, ele entendeu a importância de ouvir o servidor. E isso é muito bacana, né? Ô, Carla, vou aproveitar que você deu Foi quase um monólogo aqui meu, mas eu tinha que contar. É boa essa introdução, que eu me lembrei de algumas características da Câmara Municipal de Votorantim que eu nunca tinha visto, né? Começou primeiro por esse chamamento, né? O porquê ele aconteceu, né? Porque realmente a gente, enquanto classe, vamos dizer, de servidor público, a ideia é que a gente trabalhe para que todos cresçam, né? Claro. Entendeu? E você veio com essa história do sindicato entrar contra uma situação que o efetivo tinha aqui, foi super estranho, mas viemos... É mais ou menos uma coisa assim, ao invés, você ganhou uma caneta, você conquistou uma caneta, aí eu vou lá, ao invés de conquistar essa caneta para todos os outros, eu vou tirar a sua caneta e deixar todos sem caneta. Todo mundo sem caneta. Então, é o que a gente falou um pouco no começo, né? Essa diferença entre o servidor do executivo e do legislativo, né? Por isso que a gente sempre acha importante que tenham sindicatos ou representantes diferentes, né? Porque são outros poderes e acaba misturando um pouco as estações. Outra coisa que eu me lembro, eu cheguei aqui por causa disso, aí fui conversar com vocês no plenário, tal, um plenário super aconchegante, mas outra coisa que me chamou a atenção, que eu também nunca tinha visto, pode ser que exista, claro, mas um plenário com o nome de um munícipe, né? Sim. Não é um vereador, não é um prefeito, né? Então, outra coisa que me chama a atenção. Pode existir outras câmaras, mas eu nunca tinha visto. E terceiro, foi a conversa com o presidente. Eu achei incrível mesmo o posicionamento dele de apoio aos servidores, porque, Carla, a gente comentou um pouquinho desse ataque que a gente sofre, e todo trabalhador, não só o servidor público, qualquer trabalhador, ele gosta de ser ouvido. Entendeu? É ele que está ali, né, fazendo a coisa acontecer. Então, o presidente dá essa abertura para os servidores, isso motiva, né? Além de tudo que a gente busca, a motivação é uma coisa muito peculiar de cada Câmara Municipal. E eu fiquei muito impressionado com o posicionamento dele, com a reforma administrativa que vocês fizeram. Realmente, a gente vê esse é um problema sério em várias câmaras municipais, onde o servidor quase nunca é ouvido, e vocês tocaram a reforma. Realmente é um caso de sucesso, né, Sônia? Que a gente quer fazer, inclusive, outros trabalhos para conhecer melhor como foi esse desenvolvimento. Maravilha, estamos à disposição. Realmente são curiosidades de Votorantim que... Eu coloco, quando eu estou saindo de São Paulo para vir para cá, eu coloco o GPS 2 horas, né? Sempre dá 2 horas. 1 hora só para sair da cidade de São Paulo. Aí depois fica tão boa a viagem, né? A gente vem. Legal. Então é um prazer mesmo. Se eu conseguisse morar mais perto da estrada ali da Missaia. Ai, que bacana. Mas é legal mesmo. Essa é uma questão que... inclusive, daqui a pouco a gente vai gravar o Café com Política com o presidente Thiago Schming. E é uma questão que eu não canso de falar, e os próprios funcionários, que você pode chegar em qualquer setor e perguntar para os funcionários, que realmente esta é uma gestão que está ouvindo. E por isso está fazendo tantas coisas diferentes. E que mesmo com coisas acontecendo, né? Invasão, escorpião, isso que aquilo, o ânimo continua, a coisa está funcionando, né?
Em outras épocas poderia estar, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Tá todo mundo trabalhando, Motivado, todo mundo né? motivado, todo Legal. mundo tentando fazer as coisas acontecerem. Bacana. Isso é muito importante, né? Não, estão de parabéns, viu? Essa gestão com esses servidores aqui tá sendo muito legal. E com certeza, né, presidente, a FENALEGES vai levar isso para outras câmaras, divulgar, né? Esse é um outro trabalho que a FENALEGES tem, que é um canal de comunicação. Nós temos o grupo de representantes, que é muito importante, onde se troca conhecimento, Legal. Informações. Então, E super necessário também, né? É necessário, né? Esse Porque grupo o Brasil... de representantes, Sônia, é legal ela lembrar disso, porque são de todo o Brasil. Do Brasil inteiro, né? De todo o Brasil. Servidores do Brasil inteiro de câmaras municipais trocando ideias, trocando... Que bacana, isso é importante, informações. trocar figurinha mesmo, né? E o que mais chama a atenção é a diversidade que você tem, né, no Brasil, Sim, né? claro. Você tem de região, né, peculiaridades da região sul, norte, Sim. sudeste, assim, é bastante diferente, é bacana quando você vê, e também tamanho de câmaras, né, que é importante, porque nós temos câmaras que têm Imensas. e E umas nós já pequenininhas. vimos algumas que têm às vezes 4, 5 servidores. Sim. Às vezes nós já tivemos em uma que não tinha nem servidor comissionado, outras não tinha servidor efetivo, era o presidente, uma câmara que eu Era visitei lá praticamente no o presidente Ceará, era o presidente que tocava, Olha não aí. tinha. O Brasil Então, tem muita coisa, é né? muita coisa. Muito diverso. É Muito muito diverso. E é muito né? rico esse grupo. viu? Bem Claro, legal. com certeza. Muito importante. legais os debates que surgem lá. Tô lá. Tá lá, né? Tá lá. E esta história do descongelamento do salário dos funcionários? O Por descongelamento. conta da pandemia, né? Toda essa que questão. houve o congelamento da contagem de tempo. Contagem de tempo. Isso, a contagem de tempo. E Eu acho que a contagem de tempo seria importantíssimo, não, gente? Pelo menos, né? A deputada estadual, né, a deputada federal, a professora Luciene Cavalcante, ela é autora do projeto, né, o 21 de 2023, que trata desse descongelamento. Ele já houve uma movimentação grande, inclusive a FENALEGES e a CONACAT participou pedindo assinaturas para que o projeto entrasse em votação com urgência. Hoje ele está na comissão, eu só não vou conseguir dizer para vocês com precisão Tudo bem. qual a comissão, mas ele já está numa comissão, já foi o relator, né, já foi denominado relator dessa comissão, e nós vamos começar agora um novo trabalho junto com a deputada para pedir que os servidores e as entidades encaminhem um ofício, um e-mail, né, uma comunicação Falando para o dessa relator, importância. falando da importância para que ele vote e para que passe pela comissão e caminhe para a votação. Então, a FENALEGES, tanto a FENALEGES como a CONACAT, vai vir com essa campanha, passar para todo mundo, colocar as informações e pedir esse apoio para votar esse projeto que é tão importante, que é o descongelamento. E a campanha chama Descongela Já. É uma questão de justiça, né? Sim, Porque claro, porque a gente trabalhou. ninguém Sim. parou de trabalhar. Ninguém parou de trabalhar. Esse é o detalhe, né? né? É, muita gente veio aqui na porta, olha aí, não tem funcionário trabalhando. A gente estava de casa, Sim. né? Porque a indicação era, não saiam das suas casas, Isso. mas estávamos de casa. Luiz produziu muitos vídeos, né? Não só o Luiz, a equipe toda trabalhou pesquisando para trazer conteúdo e não parar de abastecer a população com informação durante E foi um momento, Carla, apesar de todas as perdas, o sofrimento, que o próprio serviço público evoluiu muito Sim, durante a pandemia, exatamente, né? Porque ele ficou mais exatamente. descentralizado, Sim. o home office avançou em várias áreas. Sim, a entender essa importância também do home office, né? E de como isso também pode muitas vezes trazer economicidade, né? Tipo, olha, esse dia dá pra gente fazer um home office porque a gente vai economizar um pouco de luz, um pouco de energia, o funcionário vai ter essa possibilidade dentro de casa. Então, acho que essa pandemia foi terrível, mas serviu pra gente repensar algumas coisas, né? Até no serviço público, tá vendo? Gente, eu adorei conversar com vocês. Quero que vocês voltem mais vezes pra gente conversar
sobre mais ações com servidores públicos, que eu acho isso importante, para as pessoas entenderem e valorizarem o trabalho do servidor, né? Aqui em Votorantim, que valorizem o trabalho dos servidores municipais, todos, que são importantíssimos, né? Porque se a rua está limpa, se o seu lixo está sendo retirado, se você está andando na rua, com certeza um servidor público fez aí a sua parte para que isso pudesse acontecer. Né? Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Carla, e espero que vocês voltem mais obrigado. vezes. Como eu disse, a Câmara de Votorantim é uma inspiração para a gente, né? Foi muito feliz esse contato que vocês fizeram com a gente vem aprendendo, vem trocando essas ideias, e é o que você falou, vamos valorizar o servidor público, o serviço público, sim, e vamos buscar conhecimento, entendimento, sim, até ampliar nossa visão. O que você falou, você foi num ponto chave, a limpeza da rua, entendeu? Claro. Entenda o que é o servidor público da sociedade. Em todo lugar tem serviço público. Claro. Entendeu? E você precisa muito dele. Exatamente, é para o povo, né? Exatamente. Obrigada, Sônia. Então, obrigada, Carla. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse bate-papo foi muito bom. Confesso que estava um pouco nervosa. Mas realmente foi bastante esclarecedor, né? E é bacana a gente poder passar essas informações e levar para as pessoas o conhecimento. Muito e fiquem obrigada. à vontade, podem utilizar esse material que essa conversa para vocês divulgarem a FenaLege, explicar para o pessoal o que é a FenaLege. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. E você que está aí, até o próximo CMV tá on. Tchau.